galera, vamos dar continuidade ao nosso tema, aos nossos conteúdos, falando um pouco sobre ângulos, certo? Esse é o nosso tema de agora em diante. Observe nas imagens as partes destacadas em vermelho, ó. Aqui onde está vermelho, ó. Tá vendo? Forma tipo uma letra A, ou, enfim. São exemplos concretos que representam a maneira aproximada à ideia de ângulo. Então, observe. Percebeu aqui nessa escada, por exemplo, que entre essas duas semi-retas ele tem uma aberturazinha? Aqui entre o relógio analógico, ó, tem uma chamada aberturazinha. Não liguem para meus desenhos, vocês já conhecem, já sabem, eu já expliquei milhões de vezes sobre os desenhos, né? E o notebook também, ó. Qualquer lugar que você tenha, ela tem uma determinada abertura. Certo? O que é o ângulo na sua característica? Ângulo, na verdade, é uma figura formada por duas semi-retas. Nós vimos semi-retas na aula passada, certo? De mesma origem. Então, ó, origem, lembre-se, ó. Eu tenho aqui, ó, o ponto R, tá vendo? O ponto R é chamado ponto origem dessa figura. É onde ela totalmente começa, ó. Perceba que a semi-reta RA, RH tem em comum que começa em R, certo? Então, essa figura em si, as semi-retas RA e RH são chamadas de lados do ângulo, ó. Essas partezinhas azuis aqui são chamadas de lados, tá? E dentre esse lado aqui, eu vou botar até de outra cor, tá aqui de preto, gera-se uma abertura entre essas figuras, certo? Então a gente chama isso de ângulo. R é o vértice. A gente aprendeu que o vértice é o ponto de encontro entre duas semi-retas. Joia? Então, essa figura, dessa forma que está aqui, é representada por R, ó, que é o ponto de encontro ao centro. Então a gente pode fazer como se fosse um caminho, ó, A, R, H. Ou também H, R, A. Para não ficar poluído, eu vou apagar aqui para vocês entenderem. Certo? Cada figura, cada ângulo, ele é formado... Deixa eu apagar o vértice aqui também para a gente entender melhor. Pronto. É formado por um conjunto de três pontos, ó. A, R, H. A gente faz o caminho lado, centro, lado. Toda vez da mesma forma. Lado, centro, lado. Lado, centro, lado. Professor, se eu for daqui de cima para baixo, A, R, H. E se eu for de baixo para cima, tem algum problema? Não. Certo? A única coisa que a gente precisa constar sempre é que o vértice, que é aquele ponto central, ele esteja entre os dois. Ó, percebeu aqui? A, R, H ou H, R, A. Por que o R apresenta esse? Deixa eu escrever aqui o R para vocês. Porque ele apresenta sempre o acento circunflexo. É no acento circunflexo que a gente escreve o ângulo. Isso quer dizer que aqui onde está escrito, a letra que está escrita aqui, o ponto que está escrito, ele é justamente aonde se forma o ângulo. Ó, percebeu que o R aqui, ó como é que ele está escrito? R, então ele quer dizer que R é o ponto central da formação do ângulo, certo? Então vamos lá, vamos ver o que a gente chama de giros e ângulos. Vitória gosta de brincar com um carrinho em uma pista circular. Observe os giros que ela faz. Ela começa aqui, ó, faz a volta inteira e volta para o mesmo lugar. Certo? Ela dá o giro de uma volta completa, ó, percebeu? Ela foi de um ponto e voltou ao mesmo ponto. Então, neste giro, o ponto S de saída e o ponto C coincidem. O que é ser coincidente? O mesmo. Então, ó, o ponto de coincidência quer dizer que é o mesmo ponto, certo? Agora, ó, percebeu aqui o S, que é a saída e o de chegada são diferentes. Então, ó, ela chega em um lugar e termina em outro. Só que ela termina na metade do caminho. Então, é a chamada o quê? Meia volta. A meia volta
é chamado tanto de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Professor, como é que eu vou medir isso? Já já eu explico para vocês, certo? Aqui, ó, ela só andou um pouco, ela andou 1/4 de volta na abertura do ângulo. 1/4 de volta é como se fosse um L retinho, certo? E é chamado de ângulo reto, porque, ó, é como se fosse reto mesmo. A gente vai ver depois, ó, ângulo de 1/8 de volta, ou seja, abertura de 1/8 de volta. A gente vai ver as diferenciações já já. Deixa eu passar aqui para a gente adiantar. Ângulo reto, lembra que eu falei que parece um Lzinho? Onde é que a gente encontra um ângulo reto? Geralmente, ó, você está vendo no celular que você está aí, provavelmente ele seja reto desse jeito, certo? Ele tem um formato de L, um L bem retinho, certo? Então ele é formado justamente dessa maneira. O ângulo reto, ele tem por definição ser um ângulo, certo? Onde formado L, e ele é escrito, eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, eu acho que vai. Ó, com esse tracinho de cima para baixo com um ponto no meio. Toda vez que eu ver um ângulo que tenha esses dois tracinhos, ó, que forma como se fechasse um quadradinho com ponto no meio, isso me indica que são ângulos retos. Joia? Então, ó, o que você acha que o ângulo reto recebe esse nome? Porque justamente eles são retos. Tá? Eu vou deixar no final essa atividade aqui para vocês fazerem, certo? Com papel sulfite ou com qualquer folha de papel que vocês tenham, não tem problema, tá? Mas façam que vocês vão entender o que é o ângulo reto. Joia? Então vamos seguindo. Aí a gente diferencia os ângulos em 4 formas: raso, agudo, obtuso e o reto, que a gente já viu. São 4 formas diferentes que a gente vai trabalhar. Esse a gente já conhece, que é o ângulo reto, certo? O ângulo que tem uma abertura menor que o ângulo reto, tá vendo o L? Qualquer ângulo dele que abra, que tenha abertura, essa abertura do meio, menor que o ângulo reto, ele é chamado de agudo, certo? O ângulo raso, ele é como se fosse o ângulo de meia volta. A gente viu na estante. A gente viu o ângulo de meia volta na estante. Certo? Então a gente já sabe que o ângulo raso é como se fosse dois ângulos retos, ó. Perceba, ó, parece um L para cá e outro L para cá. Meia volta. E o ângulo obtuso é aquele que é maior que o ângulo reto, certo? Mas é menor que o ângulo raso, o ângulo de meia volta. Então, ó, entre aqui e aquela parte de baixo que a gente viu. Ó, vou tentar jogar um tracejado aqui. Ele é maior que o reto e é menor que o obtuso. Então, essa é a diferenciação. Professor, como é que eu vou medir isso aqui? Certo? Lembra que eu pedi para vocês conseguirem um transferidor? Essa é a hora de vocês, certo? Usarem o transferidor. Para vocês verem, vocês vão observar que os ângulos lá, a gente vai começar a medi-los para a gente indicar. Ó, como é que a gente mede um ângulo? Vamos lá. Devagarzinho a gente vai aprendendo. Certo? Gabriel e 5 amigos estão caminhando numa pista particular. Todos partiram do ponto A e estão andando no sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário, professor? Se você observar seu relógio, ele corre assim, não é? O anti-horário é justamente o contrário. O anti-horário, ele corre para o outro lado. Anti-horário, contrário ao relógio. Tá? Vamos lá. Veja as figuras de deslocamento de cada um, ó. A criança de camiseta verde, ele deu uma volta completa. Ó, ele foi e voltou. O de a camiseta azul só foi até metade. Ó, 1/4 da volta. Metade da metade. O de camiseta laranja, ele foi meia volta. O de camiseta amarela foi 1/8 de volta. Certo?
E o de camiseta roxa, 3/8. O de camiseta vermelha, 3/4 de volta. Ele saiu daqui e deu essa volta toda. Vocês conhecem frações, vocês sabem mais ou menos o que é que eu estou falando. Mas a gente vai ver agora as medidas dos ângulos, certo? O que é que acontece? Desde os 1700 anos de Cristo, antes de Cristo, tá? Os povos da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, vocês devem ter já ouvido falar do Iraque, eles usavam um sistema de numeração e acreditavam que o Sol girava em torno da Terra, certo? E formavam giros de 360 dias. Esses 360 dias tinham a duração chamada um ano para eles. Então, a partir disso, foi criada uma unidade de medida chamada grau, simbolizada por uma bolinha, como se fosse o número ordinal, que a gente vê segundo, terceiro, pronto. Então, por exemplo, se eu tenho um número 15 e eu tenho essa bolinha, isso quer dizer que são 15 graus. Certo? Então, ó, é como se eu pegasse isso aqui e representasse 15 graus. Agora vai. Então, essa bolinha me indica simplesmente a palavra graus. Estou apanhando aqui do gráfico. Então, ó, essa bolinha aqui, ela representa a palavra graus, que é a divisão do ângulo. Uma volta é dividida em 360 partes. Então, cada parte é denominada um grau. Então, uma volta da circunferência tem medida de quanto? 360 graus. Gravem sempre isso. Uma volta, 360 graus. Certo? Eu vou parar por aqui para a gente já continuar com as nossas. Na próxima aula, na segunda-feira, a gente vai usar o transferidor, certo? Então, aqueles que não têm já providenciam, tá vendo? Vão dando uma olhada no livro. A atividade hoje eu não vou corrigir para a gente fazer essa correção toda na revisão. Eu vou corrigir, reexplicando e recolocando. Mas isso não quer dizer que vocês vão deixar de fazer o exercício. Joia? Muito obrigado e até a próxima aula.